Ali eu só com 10 anos de idade, eu lembro que eu doei praticamente minhas roupas que eu tinha, né? E minha mãe disse, agora como é que vai para os cultos, né? Eu dou a roupa e aí ficou sem roupa, né? Deixei para só uma calça ou duas, né? Mas amém, queridos, desde minha infância eu fui fascinado por missões e ainda hoje eu amo missões, logo porque também é missão nossa, amém? É da Igreja de Cristo. Queridos, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 21, eu quero ler o 21, o 25 e o 33. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 21, 25 e 33. Amém? Diz assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. Versículo 25. E ele lhes disse, ó nércios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 33. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém? Meus queridos, missão, temos vários conceitos para missão, mas o principal conceito é uma ordenança, né? No contexto bíblico cristão, missão é uma ordenança dada por nosso Senhor Jesus Cristo, né? E este projeto missão surgiu no coração do próprio Deus. Já foi dito hoje à noite, né? Que missão, Deus é o autor desse projeto. O homem, quando pecou contra Deus no jardim do Éden, Deus chega para falar com Adão, e Adão estava escondido, e Deus ali interroga Adão, e Adão responde, e Deus diz, olha, da semente da mulher vai nascer um varão, né, que irá vencer, irá salvar o homem, da semente da mulher, e porém inimizade entre ti e a tua semente. Deus se refere para Eva. Da tua semente vai nascer um varão, aleluia, que vai derrotar a serpente que é Satanás. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz aos crentes da Galácia, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, missão é um projeto de Deus, e Jesus Cristo é o Redentor, foi quem veio concluir na cruz do Calvário a salvação para a raça humana. João 3,16, o evangelista João diz ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos, missão é uma ordenança, missão é um projeto de Deus, e como ordenança, quem são os missionários de hoje? Somos nós, todos servos do Senhor, servos e servas, né? Muitas vezes nós achamos que missão só é para os missionários, né? Para a irmã Bruna, que é vocacionada, e outros mais, né? E para pastor, evangelista, assim por diante. Não, mas missão é para todos nós. Há várias formas de fazer missão, e uma das principais são 3, aquelas básicas, né? Indo, orando e contribuindo. Todo mundo, todos nós aqui não podemos ir ao campo missionário, porque se todos nós formos, a igreja aqui no Disseu, né, vai ficar vazia. Mas Deus aqui no Disseu, nesta sede, levanta sempre alguém para ir à Bolívia e outros países ou outros estados do Brasil, ou até o nosso Piauí também, que ainda precisa. Então, Deus chama uns para o campo missionário,
Deus chama outros para a obra missionária no sentido de intercessão, orando, né? A irmã Digé já falou aqui, é uma grande missionária. Eu conheço a irmã Digé, eu cheguei aqui em Teresina bem jovem, viu? 16 anos, e já conheci a irmã Digé nesses hospitais trabalhando, viu? E são 30 anos que eu estou aqui em Teresina. Então, uma grande missionária. Então, ela não saiu do Brasil, mas faz missão, intercede, ora pelos missionários. Então, Deus chama uns para o campo missionário, Deus chama outros para interceder, para orar, e todos para contribuir. Aleluia. Muitas vezes nós achamos que é papel somente do caixa da igreja. Não. O caixa da igreja é formado por nós, é a sua contribuição e a minha contribuição. Então, missão é feito basicamente dessas três formas. O texto em que lemos, queridos, agora eu vou me ater no texto, fala de 2 discípulos de Cristo, que após a morte de Cristo, saíram ali do convívio de Jerusalém e foram para uma localidade chamada Emaús. Emaús, traduzido para nosso português, quer dizer riacho de águas quentes. Próximo de Jerusalém, cerca de 60 estádios, que um estádio romano é cerca de 185 metros, convertendo isso em quilômetros, dá 11 quilômetros e 100 metros. 185 vezes 60, né? Não era tão longe, 11 quilômetros, como daqui no bairro Deus Quer, quem vai ali para o Jardim Europa, eu acho, por ali assim. E eles iam para essa localidade chamada Emaús. Jesus tinha sido morto, e já era o 3º dia, mas também já havia sido ressuscitado, E aqueles discípulos, eles estavam destonteados, eles esqueceram das palavras do Mestre, do Senhor Jesus, né? Que o local era Jerusalém, para estar ali. Jesus, antes de ser crucificado, ele falando da sua partida para os discípulos: eu vou para o Pai, mas vou voltar, e vou enviar um Consolador para ficar convosco, né? E ensinando tudo. Mas parece que depois da morte de Cristo, aquilo ali foi se esvaindo, foram se esquecendo, especialmente esses 2 discípulos. E no caminho de Emaús, eles vão indo para Emaús, né? Significa riacho de águas quentes, um local, um vilarejo, um pequeno povoado. E naquele caminho, Jesus aproxima daqueles 2 homens, e Jesus pergunta: o que é que vocês vão conversando aí? Aí eles ficaram até admirados: és tu o único forasteiro aqui na nossa região, né? Que não sabe do que tem acontecido? O quê? Ora, de Jesus Nazareno, justo, um profeta, um homem de Deus, e que foi crucificado e foi morto, fez grandes promessas, mas já é o 3º dia, alguém já falou que ele ressuscitou, mas nada concreto. E aí Jesus disse para ele, no versículo 25, Jesus, né, o evangelista aqui, Lucas, registra, ele disse, né, ó nécios e tardos, né, de coração para crer de tudo aquilo que os profetas falaram. Jesus chamou aqueles 2 discípulos de nécio. O que é nécio? Pessoas que faltam entendimento, que a mente está sem juízo naquele momento. E tardos, vem de tardio, algo que demorado, não estava entendendo. E aí foram prosseguindo. E diz a Bíblia que chegaram na localidade de Emaús, e Jesus fez como que ia adiante. E disseram: fica conosco, o dia já declina, já está tarde, e fica conosco. E ele entrou e ficou, e na hora lá de partir um pão da refeição, os olhos deles, irmã Cleonice, missionária Cleonice, foram abertos, e eles viram que ali era Jesus. Aleluia! E eles, quando entenderam e viram que era Jesus, disseram: é o Senhor. Mas automaticamente o Senhor Jesus desapareceu. E eles disse: vamos voltar para Jerusalém. Aleluia. Chegaram lá, encontraram um discípulo, e alguém já estava com o comentário: ele ressuscitou, já apareceu a Maria Madalena, e o Pedro já foi no sepulcro, correu, e só não viu o corpo, só o lençol lá dobrado.
Aí realmente ressuscitou. Mas, queridos, eles estavam contristados. O versículo 21 diz: nós esperávamos que ele fosse remir a Israel. O tema dessa mensagem é: as frustrações dessa vida não podem impedir o nosso chamado, especialmente missões. Eles disseram para aquele homem que era Jesus, sem saber, irmã Ivonilda, disseram: olha, nós pensávamos que ele ia remir a Israel, mas já morreu e é o terceiro dia. Queridos, quantos projetos nós temos? Eles queriam, claro que quem que não quer que o seu país, sua nação seja liberta de um domínio, né? Na época o Império Romano dominava, especialmente ali a região da Palestina, e eles tinham esses projetos de ser livre, que o Messias fosse libertá-los, porém, não naquela época, porque o Messias foi rejeitado pela maioria. Então Deus parou o seu relógio aí, o seu cronômetro de restaurar a nação de Israel. Está lá em Daniel 9, 24 a 27, 7 semanas e 62, até ungido ele vai ser morto e vai ser tirado. E eles não estavam entendendo, eles queriam que o Messias logo ali restaurasse o reino e suplantasse o Império Romano. Mas, queridos, o projeto de Deus para mim e para você é muito superior ao meu e ao seu. E por esta razão eles estavam tristonhos, eles estavam indo para Emaús, um riacho de águas quentes. Um riacho, quem vai para um riacho, ele vai fazer duas coisas: tomar banho ou pescar. Não é isso? Muitos de nós hoje talvez estamos indo para Emaús, na atualidade, para um riacho, ou seja, para um lazer. Estamos muito, talvez, envolvidos mais com lazer do que com missões, do que com a obra primária, a ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam indo para Emaús, ou seja, o foco não era mais ficar em Jerusalém, era ir se divertir para o riacho e talvez tomar um banho ou pescar. Queridos, eles ficaram frustrados porque eles achavam que o Messias ia restaurar o reino de Israel. Eu não sei se você que está aqui, ou talvez nos assistindo aí ao vivo, através da mídia, né? Se você foi frustrado por algo, se foi, saiba nesta noite que, independentemente da frustração, você não pode deixar de lado a ordenança do nosso Senhor Jesus. A maior ordenança para a igreja é: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Aqueles 2 discípulos já estavam, como dizia minha avó, envaredando, já saindo, perdendo foco, indo para Emaús. Eu não sei se nesta noite você também já perdeu o foco de missões, de fazer a obra, porque talvez alguma coisa você esperava algo de Deus, como eles esperavam a restauração do reino a Israel, não deu certo e ali desanimou. Eu não sei talvez o que você pediu a Deus e Deus não atendeu no momento, e você com isso frustrou-se, talvez congrega pouco, não contribui mais, ou se contribui com algo irrisório para a obra missionária. Mas nesta noite a mensagem de Deus para mim e para você é a mesma que Deus falou para aqueles 2 discípulos, né? Vamos ter juízo, não vamos ser nércios, ou seja, a nossa mente não pode ser tão pequena, tão mesquinha em relação à obra missionária. Nós precisamos avançar. Quando eles reconheceram que era o Senhor, ele disse: levantemos e voltemos a Jerusalém. Aleluia. Meus queridos, nós precisamos voltar. Jerusalém representa a presença de Deus, o santuário, ou seja, aonde Deus está no comando, na direção. Precisamos voltar a Jerusalém. Aleluia. Precisamos voltar para dali recebermos de Deus o revestimento, o poder. Muita gente diz: não, para mim ser crente eu não preciso estar mais na igreja, eu não preciso de pastor. E aí está complicado, porque a Bíblia diz, né? Eu vos darei pastores segundo o meu coração, obedecei vossos pastores, né? E assim vai. Então você
sem dúvida alguma, foi frustrado por algo que não foi realizado na tua vida. Mas independentemente das frustrações que você enfrenta ou já enfrentou, saiba nesta noite que você precisa fazer missões. Você não pode viver simplesmente só nos lazeres, diversões. É bom, quem que não quer tomar banho num riacho, especialmente nesse BR-Robró, que está muito atípico, temperatura altíssima. Eu quero. Mas missão em primeiro lugar. Missão é uma ordenança, não é algo secundário. Muitas vezes estamos transformando missão em algo secundário. Não, missão, evangelização, para nós cristãos, está em primeiro lugar. Depois vem Emaús, vem o riacho, não de águas quentes, né, mas de águas frias. Aleluia. Depois vem o lazer. Quantos de nós gastamos e investimos em lazer? Qualquer viagemzinha, a gente gasta praticamente uma fortuna, né? Qualquer lazer você investe muito. E para a missão, o que você está investindo para a missão? O que você está doando para missões? Será que você está investindo menos do que no lazer? Missão em primeiro lugar. Emaús é depois. Emaús, riacho quente. O riacho, o lazer, a diversão fica para depois. Precisa voltar a Jerusalém. Precisa voltar ao primeiro amor, como Deus diz nas cartas lá para a igreja da Ásia Menor, no livro do Apocalipse. Muitos de nós achamos que é da nossa forma, é do nosso jeito. Se Deus não fez aquilo que eu queria, que eu precisava, então eu vou servir esse Deus da forma que eu quero. Não. Se Deus não fez, é porque não chegou o tempo. Se Jesus não restaurou o reino de Israel ali, é porque não era o tempo determinado, ainda vai restaurar. Aleluia. Mas saiba de uma coisa: você precisa voltar a Jerusalém. Você precisa submeter-se à direção de Deus. A igreja de Corinto, Paulo fala ali de uns 4 grupos. E tinha um grupo que era de Cristo. Esse era o pior grupo, que não reconhecia nenhum apóstolo como líder. Tem muita gente que não reconhece nenhum obreiro, nenhum pastor como seu líder. Mas saiba que a igreja de Cristo tem pastor, tem direção, e você como missionário, como servo, precisa voltar a Jerusalém. E ele já estava em Emaús, lá no riacho. Mas quando o Senhor apareceu, eles voltaram para se ajuntarem com os demais irmãos, discípulos de Jesus, ali receber do Senhor a grande comissão para ir por todo o mundo. Nesta noite, querido, reflita sobre missão. O que você tem feito por missões? A gente acha que R$10 mensais é tudo por missão. Os países que não são cristãos aí, o pastor andou aqui, Paulo Locatelli, e falou do grande investimento bilionário que os países não cristãos investem na obra missionária deles, enquanto nós cristãos ficamos muito atrás. Mas nesta noite, nós somos chamados, irmã Ivonilda, todos nós presentes, para fazer missão, botar em prática, ser prioridade. Eu, um certo dia, saí com minha esposa e minha filha Damaris. O noivo não estava aqui, no dia não estava aqui. Aí fomos ali para um local aqui no Disseu, e de repente ali a gente pensou de gastar R$150, foi assim, mais que uns 300. Meu Deus, é rápido. E para a missão estamos investindo quanto? Quanto estamos investindo em missões? O nosso foco, a igreja precisa melhorar. Voltar a Jerusalém. O teu projeto, se estiver de acordo com a vontade de Deus, no tempo certo ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Em 90, irmã Cleonice, eu tinha 13 anos. Eu sou jovem, o pastor René acha que eu não sou tão jovem assim, né? E ali, o primeiro culto que eu participei, ar livre, tive a oportunidade em Pedreiras, o irmão disse para mim: você vai ser um pastor. E eu disse: meu Deus, um pastor é. 90. Em 2020, agora 21, foi ordenado. Quanto tempo aí? Muito tempo, né?
Ou seja, o que Deus tem para você vai se cumprir. Agora, se Deus não quer que você seja um pastor, você não vai ser. Mas uma coisa Deus quer que você seja: servo e serva, missionário e missionária, contribuindo na obra, indo, orando, intercedendo e fazendo a obra do mestre. Não venha perder o foco. Missão, aleluia, é prioridade na nossa vida, na vida da igreja. Melhoremos. Eu preciso melhorar muito, muito, muito na obra missionária, porque a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. A Bíblia não diz que quem compra um carro novo do ano é sábio. Não diz que quem possui uma propriedade, uma fazenda é sábio. A Bíblia diz que quem ganha alma é sábio. Tudo que nós temos, quando formos arrebatados, vai ficar. Mas as almas que nós ganharmos para Cristo, vamos estar na glória, jubilando com o Senhor. Então, nesta noite, queridos, aleluia, as frustrações não podem superar, não podem impedir o chamado de Deus na tua vida. Não tire o foco, não desvie para lugar nenhum. Sirva a Cristo, faça missões, continue contribuindo, continue orando, continue indo quando sendo chamado, e na eternidade, aleluia, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos aquilo que fizemos aqui na terra. Não é para ser salvo, não, é para receber galardão da parte de Deus. E você não pode estar lá de mãos vazias. Eu não posso estar lá. Vamos trabalhar, vamos investir, vamos fazer a obra de Deus. Missões, aleluia, é um projeto de Deus, e nós como servos não podemos abandonar. As frustrações desta vida não podem impedir a obra de Deus que Ele determinou para mim e para você fazer. Quem pode dizer amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Eu disse que seria sucinto nesta noite, porque não tem algo a ser realizado. Amém. Glória a Deus.